Shalom e bem-vindos ao canal. Vamos para mais um estudo da Sagrada Torá. Iremos estudar hoje sobre a cabeça de Yitzhak ter rolado para dentro da Me'ará HaMachpelah. É um tema muito enigmático, muito profundo, muito contundente. E como base, como fonte para nosso estudo, Talmud Bavli, Tratado Sotá, 13 Amud A, folha A, bem como Pirkei de Rabi Eliezer, é um Midrash, no capítulo 38, onde nos traz o relato que Hushim ben Dan, o neto de Yaakov, corta a cabeça de Esav. E esta vai rolar e vai cair sobre o colo de Yitzhak. É um tema muito, como falei no início, muito enigmático. Ora, por que isso acontecera? Justamente no momento em que estavam saindo do Egito e agora já havia chegado o momento de sepultar Yaakov, uma vez que Yaakov havia falecido no Egito e era sonho de Yaakov ser enterrado junto com o Abraham, seu avô, e seu pai Yitzhak, na Me'ará HaMachpelah. Ali também estava enterrado Adam e Rava. Então eram 4 casais que seriam sepultados ali e estava faltando Yaakov. Uma vez que fora sepultado ali Abraham e Sara, Adam e Rava, Yitzhak e Rivka, Leia, e agora chegaram ao momento de Yaakov ser sepultado. Mas, de repente, aparece Esav contestando, e ao que os familiares de Yaakov, os filhos de Yaakov, disseram: ora, você vendeu a sua primogenitura, como você quer reivindicar? E então, Esav disse: então me mostre o documento. Ao que houve uma discussão e Hushim ben Dan não entendera porque ele era surdo, e como isso estava atrapalhando o enterro do Tzadik Yaakov, então Hushim ben Dan pegou a espada e cortou a cabeça de Esav. A cabeça de Esav rolara para dentro da Me'ará. E o corpo ficou fora. Como pode um araxá, como era Esav, ter o privilégio de parte do seu corpo ser enterrada ali? A cabeça de uma pessoa representa o intelecto mohin, é o lugar mais elevado. E o corpo representa o nível emocional. Através do corpo se realiza as práticas determinadas na cabeça. Então o corpo representa a manifestação, a asiá, a ação, enquanto o intelecto é o diretor central. E como a cabeça de Esav estava ligada àqueles roshim, cabeças ou líderes, reis de Esav, de Bereshit e Gênesis, onde nos traz o relato de reis que reinaram antes dos reis de Israel. Esses reis eram os reis de Esav. Roshim, o termo Rosh, e aqui nós estamos tratando do da Rosh de Esav, que continha essas faíscas nitizotizot de Kedushá, daqueles reis, daqueles recipientes muito elevados
a saber, das sefirotes que não compartilhavam a luz do Or Ein Sof, a luz do infinito entre si. Então elas acabaram se saturando daquela luminosidade intensa e esses recipientes se quebraram, e aí é o que chamamos de Shevirat Hakelim. Essas centelhas caíram nos mundos e vieram a caírem também nas Sefirotes, no mundo do Tikkun, e a alma de Esav era um descendente dos patriarcas, era uma alma muito elevada, tinha o potencial de ser um redentor e fazer o Tikkun dessas energias. Por isso que Yitzhak amava muito Esav. E por que ele amava tanto Esav? Porque via nele esse potencial. Acontece que quando a cabeça de Esav cai para dentro da Me'ará Machpelah, a tumba, porque Machpelah quer dizer, vem do termo Penimá, Betoch Penimá, quer dizer uma caverna, ou seja, uma caverna interna em uma caverna. Isso significa o masculino e o feminino, porque ali foram enterrados as matriarcas, representando a energia feminina, e os patriarcas, a energia masculina. Então isso quer dizer Zachá Nekevá. A cabeça, ela contém as energias chamadas de Binah e Rokhmah, entendimento e sabedoria, Abba e Ima, que representa, cabalisticamente, Abba, Rokhmah representa Adam, Binah, entendimento, Ima representa Chava, representando a cabeça, os primeiros seres humanos que vieram da origem aos demais seres humanos. Abraham, representando o nível emocional, à direita, a saber, Hesed, representando a mão direita, Yitzhak, a mão esquerda, Gevurah, Yaakov, o peito, Tiferet, Netzach, representando a perna direita, Moshe Rabbeinu, a perna esquerda representando Hod, Aharon, Kohen Hagadol, sumo sacerdote, e o órgão masculino representando Yesod, o lugar da Brit Milá, onde faz a circuncisão, representando Yosef Hatzadik. Essas partes do corpo, elas são responsáveis pela Asiá, pela ação. Então, Esav, ele usou e abusou de sua liberdade, eu falo do livre-arbítrio, ou o mau uso dele, para a sua Asiá se afundar na Sitrarcha, no lado que se opõe à santidade. Por isso, a razão do seu corpo não entrar na Me'ará Machpelah. A sua cabeça, que vinha de uma fonte muito elevada, como Olam HaTohu, como aqueles Roshim, aqueles Melachim, aqueles reis de Edom. Esses reis de Edom estavam como centelhas Nitzot de Kedushá na cabeça de Esav. Por isso que ela foi aceita pela Me'ará Machpelah, porque ela representa, segundo Rabi Akiva, Roma, que destruiu o templo sagrado, mas que, como diz que a casa de Yaakov será fogo, e a casa de Yosef como chama, e a casa de Esav como palha, mas a palha ela tem o potencial de subir como fumaça. Então, tem um poder ainda de redenção na cabeça de Esav. Inclusive, as centelhas da alma de Esav serão retificadas por Mashiach ben Yosef e também Mashiach ben Davi. Então, são energias que serão transformadas e retificadas no Tikkun Olam. Por esse motivo, a cabeça de Esav, ela caiu no colo de Yitzhak, sendo que Yitzhak representa a Gevurah de Kedushá, ou seja,
a Gevurah é o trono sublime do fogo celestial de Binah. E como fogo, ela Yitzhak sendo o lugar do trono da Gevurah sublime, porque a Gevurah sublime desce pela esquerda e abaixo, logo abaixo de Binah, na árvore da vida, tem Gevurah. Então Gevurah é um trono sublime, que é o lugar onde Yitzhak está plantado, na Gevurah. E como a cabeça de Esav é fogo puro, espiritual, e Yitzhak é a pessoa apropriada para acolher a cabeça, o fogo abrasador da cabeça de Esav. Então, Yitzhak acolhe a cabeça de Esav em seu colo. A cabeça de Esav representa os grandes tzadikim, os convertidos que viriam, inclusive Rabi Akiva, que era um descendente de convertidos, e também, a saber, Baal Hanés, pelo nome já diz Baal Hanés, um homem que fazia milagres devido aos seus méritos, Onkelos, que traduziu o Targum da Torá do hebraico para o aramaico, e tantos outros grandes convertidos que houve, representando essas centelhas que estavam na cabeça de Esav. Então, a Keter, a coroa, representando esse domínio de Rosh, né, dos mundos de Tohu, serem elevados através desse trabalho dos tzadikim, dos convertidos, daqueles que seriam grandes convertidos, pessoas que iriam fazer a Asiá, no sentido de transformar aquelas centelhas e trazer, então, correção para esses níveis caídos, por assim dizer, mas que tinham potencial de serem retificados. Então, a Me'arah HaMachpelah, ela representa uma caverna dentro de uma caverna, representando o masculino, ou seja, tipificado no nível do Olam Yetzirah, que está acima, e por isso chamamos de masculino, porque não existe uma pastora nos níveis das Midot, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod. Inclusive a Malchut é representada também, embora seja considerado um aspecto feminino, é representada por David e Mashiach, que estão no nível da energia feminina, espiritual feminina. Então, o que houve, essa ruptura entre cabeça e corpo, por isso que uma das penas que o Sanhedrin, o tribunal, acabava perpetrando sobre uma pessoa que havia se corrompido através de certos pecados, como a araiot, que são relações incestuosas, homicídio e a idolatria, que são os mais terríveis pecados, trazia como consequência penas capitais. Mas, falando de uma dessas 4 penas capitais, que estipula a decapitação. Isso quer dizer que a Da'at, que representa o canal, que faz com que interligue essa energia da decisão e do zivug, o zivug no sentido de cópula, entre a esquerda e a direita no cérebro, Chokhmah e Binah, e o canal para essa energia chegar às partes do sefirot do corpo, como foi falado, que cada parte do corpo tem a sua sefirá para vir ao nível da Asiá. Então, essa parte, quando se cortava a cabeça de uma pessoa, havia uma interrupção entre essa Da'at, e uma vez que a Da'at não tinha, que ela é um canal pelo qual a luz desce para o corpo, para que a pessoa venha a ter a Asiá, a ação,
seja de Kedushá, seja ação de Haverá, como era o caso de Esav. Por isso que quando se desconecta, isso quer dizer que os morrinhos, o intelecto já não suporta mais estar no corpo, porque o corpo ele procura somente o lado da impureza. Já o corpo já procurou se rebaixar, a voltar para querer voltar para as coisas mais baixas, do elemento terra. E nós sabemos que o corpo tem 4 elementos, não só o aspecto terra. Então, quando o Esav se ligou de tal forma à materialidade, então chegou um momento em que teve que haver a separação através da decapitação. E a decapitação que ocorria, que era uma das penas do tribunal, eram realizadas quando... e tinha os métodos, né? Não era só chegar, tinha que ter as testemunhas tinham que ter presenciado todo o crime, tendo advertido previamente, uma série de requisitos. As testemunhas tinham que ser elegíveis, não podia ser mulher, não podia ser escravo, não podia ser criança, não podia ser um familiar. Tinha todo um critério para poder fazer isso, não era fácil. Procurava-se de toda forma encontrar uma brecha para livrar a pessoa daquela sentença dura, terrível, mas não achando e todas as provas vindo para... Então, se fazia a decapitação. E aí, isso quer dizer que na árvore sefirótica, essas energias da chamada Chabad, que é um acrônimo de Rokhmah, Binah, Da'at, conhecimento, entendimento, sabedoria, desconectava-se por causa do canal, que é o Da'at, que trabalha no meio, que é uma quase sefirá, não é uma sefirá, mas é uma quase sefirá, e sim um canal, onde a luz da cabeça da Rosh desce e vai para as partes do corpo para a pessoa agir de acordo com esse pensamento, seja um pensamento ordeiro em que o não verbal, o pensamento inarticulado passa a ser articulado, e aí chega ao nível da fala, ou o nível da ação, de tal forma, isso pode purificar o corpo, porque a fala, a ação e até mesmo o pensamento, que é a raiz de todo o problema. Então, uma vez que o mal ele é sugestivo, ou autossugestivo, seja do ponto de vista de uma alma desencarnada ou uma pessoa falecida, os pensamentos nenhum são nossos. Pode ser autossugestivo e sim, pessoas podem ser pensamento de Kedushá e pensamento da Verá. O fato é que nós estamos no controle, nós estamos sempre, e a nossa mente só contém um pensamento, não pode pairar na mente 2 pensamentos ou mais. Então nós estamos no controle quando a gente tiver o discernimento de poder tirar da mente pensamento ruim, livrar a mente, pensar, procurar conter somente pensamentos de Kedushá. E aí sim, pensamentos de Kedushá podem ser a razão e a raiz de pessoas falecidas, mas pessoas justas. Então, um corpo de Esav, ele ficou fora da tumba da Meará, Machpelah, pelo fato de o corpo ter se corrompido, pelo fato do corpo não ter mais nenhuma conexão com a parte superior, que é a cabeça, que é a parte da alma que estava elevada em Esav. Uma vez que o corpo rebaixou parte dessa alma, então, sendo que a alma ela tem 5 orote. E como a cabeça está a Neshama, que é a parte mais elevada, que é a alma que tem sua origem no mundo de Briá, na Binah Ilaá, na Mãe Sagrada, então a cabeça ela rolou para dentro por esse fato. E quando se cortou a cabeça, se desconectou esse nível de alma de Neshama do nível de Ruach, que corresponde a essas 6 Sefirot, a saber, Chesed, Gevurah, Tiferet, Netzach, Hod e Yesod, que representam, e também a Nefesh, que representa a Malchut,
que é o nível da Asiya, o nível da ação. A Nefesh está ligada à ação. O Ruach está ligado à emoção. Então a emoção leva a atos de pureza e atos de impureza. Então a emoção, o lado emocional de Esav estava corrompido e voltado para a Sitra Achra, o lado da impureza. Yaakov, por outro lado, representa o Mohin, o intelecto, o lado sagrado e elevado. E enquanto Esav representa o Guf, o corpo, visto que o corpo ele procura voltar para o seu elemento original, que é o pó. Do pó vieste, ao pó tornará. Então, entendendo isso, nós vemos que esse assunto é bastante explanado pelo Arizal, pelo Sodot, do Zohar, através do Rabi Shimon Bar Yochai, o Ramak e outros tantos Rachamim clássicos, Mekubalim clássicos, nos trazem esse entendimento profundo de que a cabeça de Esav rolou para dentro desse portal, que é um portal em que Malchut, que representa a entrada e a saída de uma pessoa para o mundo, sim, porque uma alma ela sai desse mundo pela Malchut para se elevar até o Gan Eden inferior, a saber, o nível de Yetzirah, e se elevar a níveis e níveis, né, através do trabalho dos seus parentes, através de uma mitzvah que um filho faz, eleva o seu pai, e então ela vai subindo em níveis até chegar ao Gan Eden, que corresponde a Sefirah de Binah, ao mundo de Briah, que é a origem da Neshama. E então entendemos que o nível de Binah é o útero cósmico, enquanto que Malchut é a saída. Quando a mulher ela vai parir, ela tem uma criança, ela tem uma saída onde a criança sai. Isso é chamado Malchut, é um nível chamado Malchut. E nesse aspecto, quando houve uma briga no ventre e no útero, está falando de Binah, essas almas, quando antes de vir para o mundo, já havia um conflito cósmico entre essas forças. As forças de pureza e de impureza, tipificadas pelo Mohin, que representa Yaakov, e entre o Guf, que representa Esav. Entendido isso, nós podemos afirmar que Binah, representando o útero de Rivka, a esposa do Tzadik Yitzhak, já havia um conflito, uma briga. E isso também vai semelhantemente, similarmente ocorrer no sepultamento, essa rivalidade. E ocorre que ali na entrada, que é o lugar da sepultura, por isso uma caverna dentro de uma caverna, representando a entrada, que também é a saída. Uma vez que, quando Rivka pariu, quem saiu primeiro? Arosh. Arosh de Esav saiu primeiro. Yaakov segurou no calcanhar. Houve uma disputa, mas quem saiu primeiro? Esav, a cabeça. E agora quem é sepultado primeiro? A cabeça de quem? De Esav. A cabeça que saiu primeiro no parto de Rivka é a cabeça que entra primeiro nessa mesma entrada. Assim como no parto a cabeça sai primeiro de Esav. E quando vai enterrar, na Malchut que entra, por isso Nekevá, feminino, representa o feminino, uma caverna dentro de uma caverna, o masculino estava dentro do feminino. E isso significa Nekevá e Zachá, Zachá e Nekevá, uma caverna dentro de uma caverna. Um termo martelá já implica em duplicidade, algo duplo. Então, Binah representando o útero cósmico. E quando a cabeça de Esav cai no colo de Yitzhak,
Logo posteriormente é enterrado o Tzadik Yaakov, e eles estão de frente dentro da Meará. No útero cósmico de Biná, essas duas forças muito elevadas continuam a degladiar-se entre si, visto que Esav tinha o potencial de ser o Redentor e fazer o Tikkun Olam, o Tikkun do mundo, mas ele não se sujeitou a curvar-se curvar-se para Yaakov. E a Torá diz que quando Yaakov está no topo, Esav está embaixo, e vice-versa. Então, quando essas forças vão convergir e se retificarem, é na redenção final. E o termo redenção implica numa cópula, num acasalamento onde o masculino e o feminino, tipificado na Meará, não serão mais divididos como agora, visto que as forças masculinas e femininas chegam a um total de união sagrada no Shabat. Porque 6 dias trabalharás a Torá, e no 7º vocês descansarão. Ou seja, é um dia em que o masculino e o feminino estão em unidade. Quando faz a Havidalá, há uma separação. E isso quer dizer que Malchut é separada. Malchut, representando o feminino, é separado do seu Ish, que é Zeampim, tipificado por Tiferet, a saber, esses 6 níveis, que é chamado 6 dias. Por isso os sábios, os Mekubalim, eles só ficavam com suas esposas em Zivug, em relacionamento marital, uma vez na semana, no Shabat, porque eles conheciam o mistério, o segredo de que o masculino e o feminino, eles voltam a ser uma unidade total, como era aquele ser andrógeno, uma vez que esse ser andrógeno, que tinha uma parte masculina e feminina coladas e não se viam face a face, e o desejo de se tornar independente e um ser singular, e não um ser uno e simples e comum, mas que cada parte tivesse a sua singularidade e pudesse se ver face a face e retornar através do zivug da relação marital e se tornar essa unidade novamente como eram antes da divisão. Assim é o Shabat, onde as forças que se dividiram através do pecado, que na verdade foi o desejo de se tornarem seres independentes, então no Shabat eles tornam uma unidade. Por isso os Mekubalim, os conhecedores da Torá, eles uma vez por semana, somente no Shabat, após a meia-noite. Então, com base nessas informações, nós estamos entendendo um pouco mais a Torá, procurando entender a raiz desse assunto, já que é um assunto que é muito, muito profundo. Então eu desejo a todos boas introspecções e que Hashem possa falar, o Criador bendito seja, mais claramente nas vossas consciências, nos vossos intelectos, e iluminar o seu intelecto, sabendo que não podemos desvirtuar, separar intelecto de corpo, porque são forças que trabalham em vias opostas. Uma vez que a cabeça mais elevada procura coisas mais elevadas, mais sagradas, mas o corpo que vem do pó, por isso o corpo, ele contém todas as propriedades minerais da tabela periódica. Você que estudou química, você sabe, vários são os minerais. O corpo contém todos esses minerais. Uma vez que o corpo contém o elemento terra, mas também tem o elemento ar, a respiração, o elemento líquido, a maior parte do corpo é água, e o fogo, que é a parte que faz o coração bater, o cérebro, a eletricidade cerebral e a eletricidade do miocárdio. Por isso,
nós fazemos um eletrocardiograma. Eletro quer dizer energia, fogo, e o eletroencefalograma. Eletro quer dizer fogo, são os órgãos que funcionam através do fogo. Temos todos esses elementos, uma vez que esses elementos, tantos os minerais que estão no pó, então eles procuram também se elevar através de nossa boca, através de nossa alimentação. Quando a gente come, por exemplo, uma carne de um frango, de um animal, um carneiro, um animal kosher, esse carneiro ele comeu uma grama. A grama é um reino vegetal, mas ele traz consigo outros reinos, o mineral, porque quando o carneiro come, vem um pouco de areia ali naquela grama. Então, a terra, o elemento terra vem também junto com seus minerais, vem o elemento vegetal. O vegetal ele contém líquido porque ele absorve o líquido das chuvas. E aí, enfim, o animal, que é o gado, o boi, enfim, todo está completo. Os 4 reinos estão aí. E quando a gente faz uma berachá, uma bênção, abençoando antes de comer e depois que come, a gente acaba por elevar esses 4 reinos. Esses 4 reinos estão ligados a 4 mundos, as 4 letras do tetragrama e, enfim, há várias outras coisas com significado de 4, inclusive, foram os 4 patriarcas e 4 matriarcas enterradas na Meará Hamarpela. Por isso, nós falamos de uma santidade, de uma Kedushá retangular, de 4 ângulos retos, em cada vértice um casal, a saber, 4 casais foram enterrados ali, e mais uma cabeça de Esav, que é algo misterioso, o qual nós estamos estudando hoje. Desejo a todos uma semana abençoada e produtiva, e se esse assunto é de relevância, deixe o seu like e compartilhe para aquela pessoa que você acha que precisa saber desse assunto, que isso vai agregar na vida dela, para que ela possa estar crescendo em espiritualidade e se aproximando do Santo, o Eterno, abençoado seja. Amém, ve amém, Selah.